Deus, meus irmãos, meus mestres, salve Deus a todos os membros e dos templos que já estão ligados ao ESB. Eu quero, no dia de hoje, dia 4 de dezembro de 2024, trazer aos nossos companheiros a felicidade de dizer que ontem nós já demos entrada na defesa no processo da nossa marca registrada, da UESB. Contudo, nós não temos dúvida nenhuma que nós vamos suspender aí o embargo de terceiros feito pela OSOEC, né? Diga-se de passagem, foi um absurdo, né? E o que a OSOEC fez, e cheio de inverdades no pedido que fizeram, né? Mas a juíza deu a oportunidade de nós participar, de nós apresentar a defesa, e assim fizemos. E temos certeza que muito em breve haverá o julgamento e nós vamos manter a marca registrada, porque ela foi adquirida de uma forma legal. Inclusive o órgão federal que dá o registro de marcas, ele pronunciou no processo dizendo que não opina por cancelar a marca. Por quê? Porque ele diz que foi transcorrido tudo na perfeita legalidade, conforme as leis do país. Então, nós estamos tranquilos quanto a isso, né? Então eu quero dizer a todos os irmãos que podem ficar tranquilos. E ainda quero dizer mais. Às vezes tem um ou outro que fica com aquele medo. Meu irmão, se você está com medo de estar aqui conosco nessa luta, pode ficar tranquilo. Pode nos abandonar. Não há problema nenhum. Use seu livre-arbítrio. Mas aquele que acredita na luta do mestre Jefferson, do Trino Nabor, de 10 anos, acredita que estamos fazendo uma luta séria, comprometida com a verdade, aquele que acredita que nós não estamos buscando tomar nada de ninguém, aquele que acredita que o mestre Jefferson é filho de pai Santa Branca, como vocês, e que não vai aceitar a alteração da doutrina na terra, estejam conosco. Mas se você tem dúvida, não há problema nenhum. Não adianta estar conosco quem não tem fé, quem não acredita de fato e de direito naquilo que estamos fazendo. Eu sou muito tranquilo com isso. Eu quero que esteja junto conosco as pessoas que acreditam na filosofia verdadeira de Tia Neiva, de pai Santa Branca. Porque a UESB, o mestre Jefferson, o Trino Nabor, trabalha para unificar a doutrina e para manter a mesma lei, a mesma norma, o mesmo segmento em todos os rincões do país e no exterior. Esse é o compromisso que eu tenho com a espiritualidade, com a minha iniciação da Armortinto, e é isso que eu assumi junto ao pai Santa Branca, né? E com Jesus de Nazaré. Porque eu digo, o Senhor tem o seu templo, é meu íntimo. Nenhum poder é demasiado, é maior do que o poder dinâmico do meu espírito. O amor e a chama branca da vida residem em mim. Eu digo isso meio-dia, 3 horas da tarde, 8 da noite. Se o Senhor tem o seu templo no meu íntimo, então só pode ter verdade. Não pode ter meia mentira, nem meia verdade, nem mentira inteira. Nenhum poder é maior do que o poder do meu espírito, e nenhuma força que venha contra o sistema doutrinário pode ser maior do que a minha coragem de lutar. Se o amor e a chama branca da vida residem em mim,
eu sou cristão, eu sou o perfeito doutrinador. Esteja conosco, você que acredita nisso. Você que não acredita, não é necessário estar conosco. Fique à margem, assistindo a nossa luta. Que ela não tem fim, o mestre Jefferson nunca vai parar. Quero dizer ainda que, dado a atitude do mestre Raul Zelaya, seus advogados, que fizeram esse embargo de terceiros, junto com outros mestres, eu quero dizer uma coisa para vocês hoje. Quando tia Neiva desencarnou, ela deixou 4 trinos responsáveis pela doutrina. Seu Mário Sassi, Nestor Sabatovic, o trino Sumanã, Michel e o Gilberto, filho dela, Trina Jaré. Ela deixou, está comprovado isso, inclusive por uma matéria da Rede Globo. Bem, vamos analisar direitinho. Mediante isso, eu não estava incomodando o Templo Mãe. E nem ninguém. Eu só estou buscando a unificação. Dado a atitude do Templo Mãe contra o ESB, então, diz eles, no embargo de terceiros, que o mestre Raul é a maior liderança da doutrina do Vale do Amanhecer. Está escrito lá no processo. Veja bem, a maior autoridade doutrinária do Vale do Amanhecer, estabelecida na Terra, eram os 4 trinos que a tia Neiva deixou. Como a doutrina é uma hierarquia, e a hierarquia não se desfaz, quando Michel ainda estava vivo, era o último dos 4 que estava vivo, ele passou o cajado para ser um trino triada presidente, responsável pelo sistema doutrinário do Vale do Amanhecer nos templos externos, nos templos do exterior e no Templo Mãe. Ele deixou isso ao mestre Jefferson Leite, que vos fala nesse instante. Mediante isso, eu venho assistindo os desatinos no Templo Mãe. Pois bem, chegou a hora. Agora, lá no Templo Mãe, o presidente do Templo Mãe e o filho dele montaram um processo e expulsou membros da doutrina, porque eles não concordavam com as mudanças que eles estavam fazendo na doutrina. Eles foram lá e expulsaram eles, humilharam eles, colocou o nome deles no mural do Templo Mãe, para todo mundo ver que eles foram expulsos. Meus irmãos, esses membros levou na justiça, e a justiça mandou reintegrar eles. Inclusive o mestre Barros, que é um senhor de idade, um homem que deu a vida toda por essa doutrina. Chama mestre Raimundo Simeão de Barros. Não me interessa o que dizem dele, se acha que ele é bom, se acha que ele é ruim. Isso são opiniões de cada um pode ter. Agora, tomar dele um cajado espiritual que o pai Seta Branca confiou nele e no mestre Freud, aí é demais. Aí nós não podemos aceitar. E
ir lá expulsar um comandante chamado mestre Custódio. Eu até peço desculpa aqui ao Barros, ao mestre Custódio e a outros que eu vou citar o nome. Expulsar a primeira de falange, Dona Marlete, a tia com os olhos de clarividência que colocou ela. Expulsar, se não me engano, o outro rapaz chama... Rapaz não, perdão. O outro mestre chama Joelson. Se eu falei errado, desculpa. Veja bem. E pôr o nome deles estampado no mural do Templo Mãe. Aí, agora chegou a hora de vocês entenderem que o mestre Jefferson Leite é um trino triado a presidente. Somente eu na terra disponho desta condição. Esta condição foi me entregue por quem tinha o poder para entregar. Foi humilhado, foi pressionado, foi encurralado para desfazer esse cajado que tinha me entregue. Não adiantou. Porque tentaram fazer isso com os documentos que ele me deu, a consagração de 2014. Fizeram de tudo. Ele aceitou, caladinho, as pressões. Aí quando ele desencarna, as pessoas que estavam pressionando ele não sabiam. Ele deixou mais outros documentos para que eu apresentasse 7 dias depois do desencarne dele. Que foi o comunicado dele reafirmando o que fez e ainda dizendo que o comandante maior desta doutrina era o mestre Jefferson. Dizendo que era para o mestre Jefferson tomar conta de todos os templos no Brasil e no exterior e do Templo Mãe. E reafirmando tudo aquilo que ele fez. Pois bem, eu publiquei esses documentos a vida inteira. Muitos não quiseram acreditar. Agora, sabe o que vai acontecer? O que está acontecendo é que neste instante, hoje, dia 4 de dezembro de 2024, eu pedi um mestre para ir no mural do Templo Mãe, para conferir se lá estava pregado uma notificação extrajudicial que eu mandei via cartório e que o mestre Raul recebeu e assinou, que recebeu dia 27 de dezembro agora. Essa notificação eu vou postar ela nas redes sociais, junto com esse vídeo. Ela diz o seguinte: primeiro, o que é o correto? O que é o correto perante a comunidade da doutrina? O correto seria o mestre Raul ter mandado pregar esta notificação que ele recebeu lá no mural do Templo Mãe, para todos os médios saber o que está acontecendo. Mas ele não faz isso. O Raulzinho não faz isso. O Alex Arthur não faz isso. O outro trino que consagrado não faz isso. Sabe por quê? Porque mora o perigo aí. Porque a verdade está estampada lá na notificação. Eu dei 24 horas para eles abrirem um processo administrativo para apurar o que eu coloquei lá na notificação. E eu estou exigindo que façam. Se não fizerem, vão responder criminalmente. Agora eu vou explicar para vocês o sentido das coisas.
Nós precisamos, a partir de hoje, começar a entender uma coisa. Eu estou aqui dizendo a todos vocês que o mestre Jefferson Leite é o único trino triada presidente vivo na Terra e que recebeu os poderes espirituais para tal. Isso não me envaidece, mas me traz responsabilidade. Quer ver a responsabilidade? Eu não vou aceitar em silêncio a humilhação que a diretoria da OSOEC fez com os membros, filhos do Pai Seta Branca, lá dentro do Templo Mãe. Que fez com o Barros, que já fez com o Frois, que fez com esse senhor Custódio. Até lembro dele assim, muito vagamente, é um senhor da cabeça branquinha. Fez também com o senhor Joelso, fez com a primeira cigana, Dona Marlete. Conheço ela muito de vista. Veja bem, humilharam eles, né? Ninguém foi defender eles, não. Pois bem, o mestre Jeff vai defender, cada dia mais. Porque eu sou o trino maior. Não é o seu Raul Zelaya. O seu Raul Zelaya é trino herdeiro. Ele não é trino triada presidente e não poderia estar à frente da doutrina no Templo Mãe, no meu lugar. O lugar é meu. Se tia Neiva entregou para 4, um desses 4 entregou para mim. Então agora eu fiz a notificação. Pedindo primeiro que abra um procedimento administrativo para apurar e me apresentar as atas e os editais das assembleias de 2019 até 2024, que aprovou as contas da OSOEC. Porque o Raul está declarando na Receita Federal vários anos isento, ou seja, não teve movimentação. Outros anos declara qualquer coisa. E na verdade nós sabemos que não é assim. A perícia judicial no processo que eu fiz de prestação de conta já o condena e já diz lá que tem mais de 1,5 milhão de arrecadações que não são claras. Então, visto isso, eu pedi às assembleias que aprovaram as contas. Já sabemos que não tem. Outro detalhe. Eu pedi para que o Conselho de Ética do Templo Mãe abra um procedimento. Chame o Conselho Fiscal para responder por que eles não fizeram nada mediante a não apresentação das contas. É obrigação do Conselho Fiscal, está no Estatuto. Estou pedindo para instaurar esse procedimento ético para apurar por que o senhor Raul cancelou a consagração de adjunto componente dizendo perigo. Perigo de quê? Qual perigo? Perigo de permitir o mestre Barros fazer o trabalho dele? E mais, eu estou pedindo para que abra o procedimento e apure também todos os gastos que as caravanas de médio fizeram, de todos os templos que estão ligados na OSOEC. Porque a OSOEC tem que reembolsar os gastos a esses membros que saíram de suas casas, das suas cidades, para irem no Templo Mãe, respondendo uma convocação do Templo Mãe, que convocou para a consagração de adjunto componente. E quando eles lá estavam, ele cancelou. Uai, tem perdas e danos morais. Tem danos financeiros a serem
repassado a quem perdeu. Então, desta forma, também estamos pedindo que a mesma comissão de ética nos apresente a apuração dos documentos que transformou o mestre Raul Chaves Zelaya como trino triada presidente. Porque é necessário comprovar que ele é um trino triada presidente para ele estar à frente da doutrina no Templo-Mãe. Lá é o nascedor, então. Ele não diz que é a maior autoridade da doutrina? Para ele ser a maior autoridade da doutrina, ele tem que ser um trino triada presidente. Ou a mãe dele tem que ter concedido, ou o irmão dele tem que ter concedido, que era um trino, ou o Mário Sassi, trino Tumuxi, ou o mestre Nestor, trino Araquém, ou o mestre Michel. Algum desses tem que ter concedido a ele essa condição. Se não concedeu ele essa condição, ele está se intitulando perante a comunidade espiritual por conta própria. Está impondo uma condição à comunidade espiritual ilegal. Está cometendo falsidade ideológica perante a comunidade espiritual. Porque se ele não comprova que é um trino triada presidente, então ele não pode nem estar lá na cadeira. Pedir essa apuração. Outro aspecto importante que nós temos que entender é que a partir de agora nós vamos tratar com mais seriedade o Templo-Mãe. O mestre Jefferson, trino na boa, vai tratar com mais seriedade a questão do Templo-Mãe. Nós precisamos resolver a questão do Templo-Mãe. Eu vou me dedicar exclusivamente esses dias ao Templo-Mãe. Porque quando o mestre Raul fala no processo, através do seu advogado Paulo, que eu não sou mais membro da doutrina, eu quero lembrar a vocês que num processo de prestação de contas, o Raul e seu advogado falou o mesmo. E o juiz deu uma sentença transitada em julgado, que eu sou membro legítimo da OSOEC. Eu fui expulso da OSOEC? Não, eu não cometi nada para ser expulso. Eles abriram um procedimento para me expulsar? Não, porque eu tenho direito de ampla defesa e do contraditório. No Estatuto da OSOEC diz que quando você inicia, você já é membro, com direitos e deveres. Eu fui iniciado lá no Templo-Mãe. O fato de eu ser presidente de outra instituição, eu posso ser presidente de 10 instituições. Isso não me tira o direito de ser membro legítimo do Templo-Mãe. Já está sentenciado pelo juiz isso. Então, eu sou membro legítimo. E além de membro legítimo, hoje eu sou o trino. Eu sou o trino maior. Inclusive da OSOEC. Eu sou o trino maior do Templo-Mãe. E de todos os templos no país, Brasil e no exterior. Então, aqueles que ficaram dizendo, brincando com coisa séria, falando que os documentos não eram verídicos, agora vocês estão vendo que é. Porque eu estou colocando eles na justiça. Mais uma vez, né? Eu já coloquei várias vezes. E agora eu estou colocando mais uma. Em busca, inclusive, do meu lugar. Da cadeira do comando maior desse sistema doutrinário que pertence a mim hoje. Então, eu quero deixar uma mensagem aqui aos meus irmãos do Templo-Mãe.
O mestre Jefferson está aqui. O mestre Jefferson não foge à luta. O mestre Jefferson, a cada dia, vai lutar com muita determinação. Mas, Raul, coloca a notificação lá no mural. Raulzinho, coloca a notificação lá no mural, Raulzinho. Não foi você com seu pai que denunciou os nossos irmãos, filhos de pai Santa Branca? Pois é. Usa o mesmo peso, mesma medida. Vocês estão sendo denunciados. Vocês foram notificados. Mostra para o povo que vocês estão sendo notificados pelo mestre Jefferson. Lembrando que o mestre Jefferson não tem nada contra a pessoa de ninguém. Eu não me permito ter algo contra ninguém. Mas eu sou defensor do sistema doutrinário. É o meu compromisso. Eu recebi a responsabilidade para tal e assim o farei. Quero deixar aqui antecipadamente a todos os meus irmãos de doutrina, no Brasil, no exterior, em Portugal, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. E eu quero pedir a vocês, antes de você falar de alguém, antes de você julgar alguém, conheça essa pessoa. Busque a verdade dos fatos, para depois você emitir sua opinião. Eu estou dizendo isso para dizer a vocês que é importante que nós possamos ser irmãos. As nossas diferenças, elas são de comportamento. A nossa diferença é de quem quer mudar a doutrina que foi traga por uma clarividente e quem não quer que mude. Não é uma demanda pessoal. Eu não tenho demanda pessoal contra o mestre Raul Zelaya. Eu tenho ele como um exemplo de pessoa, de homem, de pai de família. Já convivi dentro da casa dele, com ele, com a esposa, com os filhos. Não tenho nada contra a pessoa física dele, do Raulzinho, de quem quer que seja. Agora, no sistema doutrinário, o responsável sou eu. Vocês estão passando acima daquilo que foi entregue a mim. Há bastantes anos eu tenho ficado quieto. Agora não. Agora eu acho que é necessário eu buscar de qualquer forma que vocês respeitem a minha condição. A minha condição maior doutrinária. Porque esta cabe a mim. E não é necessário vocês ocuparem as minhas obrigações que eu tenho que fazer. E ainda ocuparem de forma a desejar. Então é por isso que eu venho notificar o Templo Mãe, o mestre Raul, o presidente do Conselho de Ética, toda a diretoria e o Conselho Doutrinário do Templo Mãe, para que a partir de hoje nós possamos caminhar a passos largos para equacionar a verdade junto ao Templo Mãe. Meus irmãos e minhas irmãs, que o grande Deus esteja convosco, que o grandioso ministro Nabor estejam com vocês,
o nosso querido Pai Seta Branca, que os olhos da clarividente estejam abençoando cada um de vocês. Levante as vossas cabeças. Não basta e não é necessário que você veja ali na frente uma luz para você acreditar. O que vai fazer acender a luz é a sua fé. Se o seu momento está difícil, acredite nos seus mentores. Pode confiar com toda certeza absoluta em Deus Pai Todo-Poderoso. Tira da sua mente e das suas palavras. Se, será, talvez, determine com fé que aonde estiver a escuridão, por mais distante que seja ela, um ponto de luz vai se acender. E o seu caminho vai estar iluminado dentro da verdade do nosso Pai Seta Branca e do nosso Jesus o Caminhão. Quero deixar um Feliz Natal para você, meu irmão, minha irmã, em todo lugar que você estiver do mundo. E que o ano novo, ele seja novo porque você está renovando a sua fé. Porque você mantém acesa a sua chama. O ano novo é você de novo. É você com todas as mudanças que requer para que o seu caminho missionário seja mais perfeito do que foi ontem. Um forte abraço com carinho do mestre Jefferson Leite Trino na mão. Que Deus, o grande Deus, esteja com todos vocês. Um abraço, Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos vocês. Até breve. Salve Deus.